Então, hoje é nossa. Perdão, aqui é leiam como unidade 2, daqui a pouco eu vou corrigir no slide. Hoje é a nossa unidade 2 do nosso terceiro módulo, a disciplina é Programação Orientada a Objetos. Boa noite a todos, primeiramente. Hoje eu vou recapitular um pouquinho o que são classes, né, e objetos, e aí a gente vai discutir um pouquinho também do que são métodos e sobrecarga de métodos. Então, hoje, basicamente, nós vamos falar disso. Bom, primeiramente, uma classe, a programação orientada a objeto, como eu tinha dito ontem, ela foi um avanço na programação, porque ela traz uma representação normalmente mais próxima do mundo à nossa volta. Então a gente começou, quando houve essa ideia, né, quando foi desenvolvida a teoria da programação orientada a objeto, ela buscou descrever os itens ou as entidades, as coisas que existem no mundo, inclusive as pessoas também, como objetos, como classes. Ontem uma coisa que eu não falei é que classe ou classificações, né, é algo já bem antigo na ciência. Desde 1800 e tanto, ali você já tem classificações. Então, criar classes de coisas é algo comum já há muito tempo. Somente na programação é que ela veio depois, ali, depois dos anos 70, os anos 80. E aí se consolidou mesmo nos anos 90 e nos anos 2000. Mas então, por que a gente programa de forma orientada a objeto? A gente programa de forma orientada a objeto porque tende a ser uma programação mais organizada. Ontem eu falei a respeito, na aula anterior, né, eu falei a respeito de programação estruturada, onde a gente tratava basicamente numa sequência de linhas de código. Então eu tinha sempre que cuidar bastante dessa sequência de linha de códigos, e mesmo que ela tivesse desvios condicionais, como utilizando o se, né, o if, utilizando o for, mas mesmo assim era basicamente algo sequencial estruturado. É tanto que a gente viu ontem um exemplo ali de fluxo de dados, né, um exemplo de uma coisa sequencial, né? Mas então, o que é que a programação orientada a objeto traz? Ela traz uma noção maior da realidade, onde a gente tem tudo que a gente quer representar fechadinho no pacote, né? Num encapsulamento, como a gente chama. Essa parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar direito, a letra está um pouquinho pequenininha, mas esse aqui, ó, é uma classe chamada paciente. Então, nessa classe chamada paciente, nessa classe chamada paciente, você tem o nome do paciente, o RG do paciente, o endereço do paciente, o telefone, a data de nascimento e a profissão como atributos, né, como características do paciente nessa classe, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a forma que a gente representa uma classe. Além dos atributos, as classes também possuem métodos. E é isso que eu quero que a gente foque a explicação de hoje. Então, olha só, quais são os métodos possíveis aqui que são colocados? Boa noite para o Richard, boa noite para a Dailton. O que é que são colocados aqui como possíveis, né, métodos ou ações que podem ser feitas em relação à classe paciente? Então, existe um método primeiro chamado verificar paciente cadastrado. Então, eu vou lá no sistema e, em relação ao paciente que tem essas características, eu tenho um método, ou seja, uma ação chamada verificar o paciente cadastrado. Tem outra ação chamada adiciona paciente. Cadastra paciente, podia ser, né? Adiciona paciente.
Eu tenho uma ação chamada obter paciente. Tem outra ação chamada obter consulta do paciente. Tem uma outra ação chamada adicionar consulta para o paciente. Outra chamada localizar o paciente. Outra chamada, então, cadastrar paciente. Aqui adicionar pode ser adicionar numa consulta de repente, né? Já que tem o cadastrar paciente aqui embaixo. Então, vocês observem que as características de uma classe são: ela tem o nome dela, o nome da classe, que é a identificação dela, né? Os atributos, ou seja, aquilo que é comum a todos os pacientes. Todos os pacientes têm nomes, todos os pacientes têm RG, todos os pacientes têm endereço, todos os pacientes têm telefone, todos têm data de nascimento e todos vão ali ter uma profissão, normalmente. Aqui foram os critérios, né, as características que ele escolheu. E aí o nosso sistema, através dos métodos, a gente pretende, então, criar ações que possam definir o cadastro desse paciente nos sistemas. Mas também eu quero que você... Desculpem aí os cachorros latindo, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam também, especialmente no nosso exercício que a gente vai fazer para entregar até a semana que vem, é que eu estou tentando representar objetos do mundo real. Então, o paciente é uma pessoa, mas para a programação orientada a objeto, a gente entende ele como uma classe e como, quando instanciado, que é o que eu vou explicar direitinho daqui a pouco, a gente entende ele também como um objeto, depois, tá? A classe. Então, aí vocês observem aqui, ó, que o paciente pode fazer... o Gwen chegou. O paciente ele pode ter um agendamento. Então, existe uma outra classe chamada agenda, nesse exemplo, né, claro. E aí, a classe agenda, ela tem aqui, ó, um item aqui, que é uma data, por exemplo. E aí, ela tem o quê? Abrir uma agenda, né? Resgatar a agenda de 20 dias, resgatar a agenda semanal. E aí a agenda tem uma classe ligada a ela chamada histórico, que tem, ó, a data e a hora, né, do agendamento, e tem obter horário disponível e alterar horário disponível, como métodos, né, como ações. Aqui na representação, por exemplo, de consulta, eu tenho o atributo histórico, que pode ser um texto, um campo texto, e aí eu tenho registrar consulta e registrar histórico. Então, para não me prolongar mais muito nisso, eu quero mostrar para vocês que ontem, da explicação que eu dei para vocês de classe, que a gente estava desenhando ali, dando exemplo, vendo até alguns códigos formados, eu tenho também algo chamado o ML, né? Que foi a forma gráfica, ou seja, que foi o conjunto de documentações que foi desenvolvido para documentar a forma de programar orientada a objeto. Então, quando se deseja documentar as classes dos objetos, no caso, se precisar também o próprio objeto em si documentar, você vem aqui e você começa a desenhar dessa forma para poder explicar para outros analistas de sistemas ou outros programadores como você deseja que seja feito seu software. Aqui, ó, né, um outro exemplo de classe. Agora aqui é a representação com os tipos. Então, eu tenho aqui, ó, curso, turma, matrícula e aluno. A gente tem um sistema aqui no Instituto Federal, no IFA, muito parecido com isso, né? O AVA usa a matrícula, usa o aluno, usa uma turma, usa o curso, usa também as matérias, né? Tem outras classes lá. Então, aqui, ó, num curso, eu tenho um código do curso, que é inteiro, é int. Tem o nome desse curso, que é um string. Tem um pré-requisito dele, que também é um string, aí eu faço a anotação. Tem uma carga horária do curso, que é um valor inteiro também, e tem um valor do curso. Pode ser aqui, nesse caso, um valor financeiro para pagar. Não é o nosso caso no IF, mas
Em várias instituições também é o caso. E aí, quais são as ações que eu posso fazer em relação ao curso? Eu posso aqui, ó, incluir um curso, excluir um curso, pesquisar pelo nome do curso, fazer uma pesquisa, né, uma função do programa, fazer uma pesquisa. Essa é uma ação também, é um método. E eu posso alterar também o curso, fazer alguma mudança, alguma alteração. E posso listar todos os cursos. Então, antes de prosseguir, eu quero voltar com vocês para mostrar aqui esse diagrama de classe, que vocês perguntar a vocês se em outras matérias, e qual foi a matéria principalmente, que vocês viram algo parecido com esses diagramas. Só que ele era um pouquinho diferente, ele tinha mais a parte somente das informações, das características. Então, me digam aí, alguém, eu vou sortear aqui primeiro, então, vou sortear aqui quem já estava, né, primeiro. Vou sortear, então, a Gessiane. Gessiane, que outra matéria do curso, né, que você fez? Creio que foi no semestre passado. A gente tem um diagrama parecido com esse aqui. Você lembra de algum, Gessiane? Tá me ouvindo direitinho? Se estiver falando, Gessiane, eu vi que você abriu o microfone, mas não ouvi você falar. Banco de dados, exatamente esse ano. Ela respondeu na mensageria, tá, pessoal? Só porque não deu para escutar a voz. Exatamente. Se lembra o diagrama lá de entidade de relacionamento do banco de dados? É muito parecido, né? Eu tenho aqui os campos, pense isso como se fosse o campus de dados, e aí eu tenho então essas características, o nome, o RG e tudo. Só tem uma diferença aqui da classe para o banco de dados, mas ela a representação da classe, normalmente, ela está muito ligada também ao diagrama de entidade de relacionamento do banco de dados. A diferença é que, como aqui eu estou analisando a natureza da programação do software, eu tenho também as ações que meu programa vai fazer. Esses são os métodos das classes. Então, eu vou ter códigos para fazer aqui, ó, verificar o paciente, adicionar o paciente, ou no outro caso aqui, ó, incluir um curso, né? Ó. No caso da matrícula aqui, ó, efetuar a matrícula do aluno. No caso do aluno, posso incluir o aluno, excluir o aluno, pesquisar o nome do aluno, alterar o aluno ou listar todos os alunos. Então, ó, turma também, ó. Eu posso pegar aqui o código da turma, qual é o turno dessa turma, e assim por diante. Então, a primeira coisa de diferença nessa representação de diagrama de classes que a gente começa a ver opa, me lembra algo, parece com as minhas estruturas de banco de dados. Porém, tem uma diferença. Aqui tenho, como eu estou tratando de software, da programação, eu tenho ações das quais o software vai realizar. Então, antes de prosseguir, pessoal, deixa eu ver só se eu tenho mais um exemplo. Não, eu vou mostrar esse exemplo aqui já, porque isso aí é mais interessante. Então, na página anterior, a gente viu uma classe, a representação de uma classe. Ontem, conforme eu expliquei, para uma classe, eu tenho também objetos que são formados a partir dessa classe. Lembre-se, eu posso ter uma classe e não ter nenhum objeto criado nela, mas eu não posso ter um objeto criado sem ter tido uma classe. Por quê? Porque a classe é a individualização desse negócio geral chamado classe. Então, aqui, ó, eu tenho esse objeto chamado pedido, e ele tem um número de pedido aqui, ó, que é a individualização dele. Então, o pedido 123456 é o número do meu pedido individualizado, ou seja, ele é um objeto de uma classe chamada classe pedido. Aí eu tenho aqui, ó, a identificação do pedido, que tem um número, né, ó, 123456. Tenho a data do pedido, né, dia 1 de janeiro de 2003, e tenho o status desse pedido, ó, completo.
Já o outro pedido, o 123700, ele é um pedido também, tem o ID pedido dele, que é 123700, tem a data 23/9/2003 e o status dele ainda é aberto. Observem que agora, ó, esses objetos, eles individualizaram uma classe chamada pedido, que se eu for desenhá-la aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a pintura aqui. Bom, mas não tem problema. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Se eu fosse fazer desse objeto, olhando para ele, imaginando como é a classe dele, seria a classe pedidos, né? Com ID pedido, eu vejo que é aqui um número inteiro, então vai ser ID pedido int. Data, o tipo normalmente, tá? No caso de data é date. E status, como tem algum textinho aberto, vai ser string. E aí, ó, provavelmente eu vou ter um método que não está descrito aqui, porque aqui eu tenho só o objeto, então ele não mostrou. Eu vou provavelmente ter um método aqui chamado criar pedido, ou registrar pedido, que vai o quê? Preencher para mim valores daqui, apertar um botão e passar o valor para o pedido. Então, ontem de nossa aula, que a gente viu de carro, dando um exemplo de carro, por exemplo, né? O carro como objeto. O carro tem as rodas, o carro tem porta, o carro tem o assento, né? O carro tem a janela, tem o teto. E aí, tudo isso são características que eu posso definir a classe carros. Porém, eu posso dizer e individualizar o objeto carro através de um carro específico. Então, digamos que um carro específico da marca Fiat, de cor branca, com 4 portas, e vários outros itens, né, outras características, é o meu carro de placa NBZ 2020. Vamos colocar esse exemplo. Então, NBZ 2020 é um carro específico, é um objeto que veio a partir da classe carro, que é a generalização desse objeto, né, a forma geral de se escrever um objeto. E aí, quando ele vira objeto, com essa placa específica, ele existe para o mundo, ele existiu para o mundo, assim, por assim dizer. Então, ele é o que a gente chama uma instância, tá certo? Ele foi instanciado, aquele objeto. Então, ele passou a existir no mundo real do software. Então, no momento que eu preenchi modelo do carro, marca do carro Fiat, modelo Fiat 1, com 4 portas, tudo isso que eu preenchi, e com a placa NBZ 2020, especificamente eu criei um objeto. Eu vou abrir agora para comentários, porque eu sei que a Sueli deixa eu ver, e o Adaildo, eles ontem não assistiram a aula online, pode ser que eles tenham assistido a gravação. Então eu quero perguntar só a Adaildo e a Sueli, especificamente agora, se vocês mais ou menos estão pegando isso, ou ficou muito confusa a explicação, se caso não tenha visto lá o vídeo. Então, Sueli, você compreendeu o que eu expliquei direitinho? Deixa eu ver. Sueli? Sueli, tá me ouvindo, Sueli? Oi, professor. Oi, você me escutou? Tá escutando a aula direitinho? Sim, professor, meu negócio é que eu mexi no celular aqui, aí sumiu tudo, eu não estava conseguindo voltar de novo, nem Não, responder o senhor. tudo bem. Mas você chegou a ver o vídeo que tá lá no AVA, não? Todo não, professor, que eu abri lá no trabalho, eu não tive tempo, aí estava aí em casa aqui agora à noite, né? Tentei ver tudo de um vídeo, não consegui, aí eu vi a aula do senhor, falei, vou tentar assistir a aula.
Não, beleza. Mas isso que eu expliquei fez sentido, mais ou menos, ou está um pouquinho embolado? Tá um pouquinho bolado. Tá bom, eu vou dar uma revisada rapidinho no slide anterior, e aí isso vai fazer mais sentido, tá bom? Aí eu volto para essa explicação de novo. Deixa eu só ver, Tudo bem. pode fechar o microfone aí. Adaildo, mesma coisa, Adaildo? Professor, boa noite a todos. Na verdade, eu ainda não verifiquei o vídeo não, lá do AVA. Certo. Até porque esses dias a internet aqui em casa está muito ruim. Não, tranquilo. Mas com relação à explicação sua, eu acredito que se for dar uma analisada, está bem próximo do banco de dados, né? Isso. Então vai alterar algumas coisinhas. Isso. Lembra bastante. Da classe, né? Lembra bastante. A gente vai ver. Eu acredito assim que ainda está bem. Não tá, a explicação está fluindo, na verdade. Então dá para a gente compreender, pelo menos da minha parte, dá para compreender sim. Beleza. Então, ó, deixa eu só pegar aqui e fechar. Opa. Apresentação. Configurar. A tela inteira. Ok. Então, vou só mostrar bem rapidinho para vocês, ó. Aqui foi a ementa, tá? Então, a gente vai ver, ó, os conceitos, né, de paradigma orientado a objeto, como é um objeto, o que é uma classe. Então, ontem a gente viu classes e objetos, atributos e tipos. Hoje a gente vai ver métodos e sobrecarga. Reescrita, como eu vou fazer essa revisão, eu vou deixar para a semana que vem. Acho que é mais fácil eu explicar na semana que vem. E aí vamos ver o que são construtores, encapsulamentos, abstração e polimorfismo, relacionamento entre os objetos através de composição, de associação, de dependência e de herança. E vamos ver interfaces e classes abstratas. E na última aula, manipulando exceções, né, como é que a gente dá mensagens de erro, vê as exceções, e como é que a gente faz uma programação genérica e coleções também. São 8 encontros que nós vamos fazer. Ontem e hoje já são 2 encontros. A gente tem mais 3 semanas. Eu vou fazer a cada semana, toda sexta-feira, eu vou pedir uma tarefa, né? E aí essa tarefa vocês vão me entregar até a última aula. Com exceção da tarefa que eu vou pedir no dia... na última semana, que ela vai ser uma tarefinha menor, só para completar, e aí eu vou pedir na quinta para vocês entregarem, na verdade, fazendo o conjunto da obra aí todinho e respondendo só mais uma perguntinha até o domingo. E aí a gente vai fechar. Então, qual é o objetivo geral da disciplina? É conhecer e aplicar paradigmas da programação orientada a objetos. Os objetivos específicos são conhecer e interpretar diagramas de classe, implementar uma classe com seus atributos e métodos, utilizar os fundamentos da programação orientada a objetos. Então, eu comentei, né, vamos lembrar o que era a programação que a gente imaginava antigamente. Como é que a gente fazia uma programação? Inicialmente, ela era sequencial, como eu tinha falado no começo da aula de hoje. Então, a gente pensava no código de programação linha por linha, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aí a primeira linha carregava a variável A segunda B e a terceira linha somava A mais B, e na quarta linha eu apresentava o resultado na variável C, que era igual a A mais B, e aí eu apresentava na tela. Então essa era uma sequência que ainda hoje a gente faz sequenciamentos, mas a forma de organização que mais se desenvolveu na parte de programação estruturada foi o caso das funções. Porém, as funções elas tinham o objetivo, normalmente, de fazer cálculos, né? Mas ela é o começo de se pensar o que é um objeto. Porém, ela é uma função, ela é uma ação, e não especificamente um objeto. O principal documento que representa, num projeto de software de programação estruturada, era, na época, até então, o diagrama de entidade de fluxo de dados, perdão. Então, dessa forma, né? A gente faz uma coisa sequencial. Então, ó, toda a programação é pensada
em blocos e sequências. Então, ela é mais ou menos um fluxograma, né? Então, ó, eu tenho a instrução 1, que passa na sequência para 2, depois eu faço a 3, e aí, então, eu posso ter um desvio condicional, lembra do nosso if ou se. Se o botão for vermelho, então eu continuo. Se não, se ele for verde, eu vou aqui por esse outro caminho. E assim por diante. Também um laço, né? O for, por exemplo. Então, eu tenho uma condição, então somo mais um, volto lá, somo mais um, até que finalmente, quando é igual a 10, eu rompo o laço e saio, por exemplo. E aí, não é exemplo de fluxo, né, de programação estruturada, programação antiga, então eu tenho um exemplo aqui, ó. A lâmpada não está funcionando. Então, a lâmpada não funciona. Se ela não funciona, como é que eu posso analisar com um software, né? Como é que eu posso fazer um programa de análise? Então, a primeira etapa da programação, eu pego, então, e faço lá a verificação. A lâmpada, ela está conectada, plugada no bocal dela, ela está colocada no bocal. Se não, então é só eu plugar ela no bocal direito e aí já vai para o verdinho aqui, está resolvido o meu problema. Mas a lâmpada está plugada direito? Tá. Então, essa fase não vem para cá e ela continua no próximo passo. O próximo passo é verificar. Eu vejo um código de verificação se o bulbo está queimado. Se ele está queimado, então eu troco o bulbo e aí também volta a funcionar a lâmpada. A lâmpada estava funcionando, era apenas o bulbo que estava queimado. Mas se não era o caso do bulbo queimado, então eu vou lá e compro uma lâmpada nova e troco. Então, basicamente, o software pensava sempre numa forma apenas sequencial e que ele tinha que percorrer várias vezes ou mesmo utilizar a repetição desse software várias vezes sem ter um reaproveitamento de código bom, normalmente. Então, foi nessa época que observou-se o paradigma, né, o conceito de orientação a objeto. Então, a orientação a objeto, ela busca traduzir o mundo real, coisas do mundo real, e aí eu fiz até a ressalva ontem também, pessoal, pessoas também, a gente vai tratar como objetos no caso de programação orientada a objeto. Eu sei que é algo esquisito, né, tratar como classe ou como objeto, mas porque é uma representação de uma entidade que existe no mundo real. Né, algo que existe no mundo real pode ser representado na programação orientada a objeto através de classes e objetos. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma classe chamada carro. Uma classe chamada carro, ela pode ter esses objetos, eles podem ter um nome, uma marca, um preço, um ano de fabricação. Ele pode ter um estado, que é o estado se o motor está ligado ou não. Pode ter lugares, a quantidade de lugares que o carro tem. Pode ter a cor, portas, o número de portas, né? O número de rodas do carro. Todas essas são características. E as características, dentro da programação orientada a objeto, a gente os chama de atributos, tá? Então, vocês podem chamar característica, mas é melhor a gente chamar o nome que é dado, porque fica mais fácil quando a gente estiver conversando com outros programadores e tudo. Então, quando for chamar como são as variáveis lá dentro das classes, como é que eu chamo ela? Atributos. Mas também, ó, nessa seta vermelha, eu vejo que eu tenho algo que não é um atributo. É o quê? Porque ele não é algo que muda simplesmente o valor. Ele é algo diferente, ele é uma ação, ele é um verbo. Vejam que todos esses outros aqui, eles foram substantivos, né? Aqui está diferente, ele está mostrando um verbo. Verbo, a gente entende, né? A gente sabe que o verbo, na língua portuguesa, ele serve para representar uma ação. Então, um método, em relação a uma classe ou um objeto, é uma ação praticada sobre esse objeto, normalmente, modificando seus atributos, né? Normalmente, ou fazendo de alguma forma, esse objeto interagir com outros, também é possível. Então, por exemplo, no carro eu tenho um método chamado ligar motor, liga, e o ligar, né? E o outro chamado desligar.
Então, ele vai agir sobre o motor e sobre o estado aqui, ó. Ele tá vendo essa característica aqui, esse atributo chamado ligado? Então, o ligado vai ser igual a verdadeiro quando eu passar o método dessa classe, através de um objeto, fazer ela agir, né? Ela surgir. Então, quando eu disser carro ligar, ele vai pegar e transformar o atributo ligado em igual a verdadeiro. Quando eu disser desligar, ligado vai ser igual a falso. Tá? Opa, desculpa. Aqui a gente tem a representação do carro, ó. Então eu tenho aqui, ó, a cor, que ela é string, porque eu escrevo lá vermelho, azul. Tem o int rodas, que é a quantidade de rodas, 4, 5, 6, 2. A string nome, por quê? Por que é um string? Porque é um texto lá do nome do carro, né? A marca do carro, o nome pode estar junto ao modelo também. O int portas, por quê? Porque é a quantidade de portas. O booleano, verdadeiro ou falso, para o estado se ele está ligado ou não. E o int lugares, para saber quantos lugares o carro tem. O preço, eventualmente, do carro, também é double, que é aquele tipo que a gente bota com vírgulas, que é para representar o valor de dinheiro, né? E int ano para saber o ano de fabricação. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o início aqui, ó, de uma escrita do método ligar. Então, o método ligar pode ser o carro, né? O this, ou a classe carro, this, quer dizer carro, ou que é o carro, né? E que é esta classe, this ponto, ligado igual a true, verdadeiro. E essa daqui embaixo, desligar, diz ponto ligado igual a false. Então, esse é um exemplo de métodos que podem ser feitos nesse exemplo muito simples, tá? E aí a gente viu, então, que a classe ela é um modelo. A classe ela é uma generalização de algo que eu quero representar do mundo real, de uma coisa que eu quero representar. Nesse caso, a classe carro ela tem marca, modelo, cor e combustível, e tem o método ligar, acelerar e frear. Porém, a partir dessa classe, eu instancio ou eu crio objetos. Então, eu peguei aqui, desculpem aqui do slide ter ficado muito riscado de ontem, tá, pessoal? Mas aqui, ó, o objeto que é o carro A, ele é um carro da marca Ford, modelo Fiesta, cor branco, e o combustível dele é gasolina. Já o carro B, eu tenho ele que é da marca Mitsubishi, modelo L200, a cor é azul royal e o combustível é diesel. Então eu tenho aqui, ó, dois objetos que são criados a partir das características gerais da classe carro e são preenchidos esses valores para poder eu individualizar. Então eu tornei unidades materializadas dessa classe na vida real, eles passarão a existir no software. Então, a unidade, que é o objeto carro, surgiu aqui. Na programação orientada a objeto, como já tinha dito, ela tem a inspiração no mundo real. Eu mostrei um exemplo de classe, um exemplo de objeto. E o que são, então, esses atributos e características? São aquilo que eu expliquei, né? São aquilo que a gente consegue diferenciar, principalmente numa classe, uma classe da outra. Ou seja, como é que eu diferencio uma cadeira de uma mesa? A cadeira tem pernas, a mesa também tem pernas. Porém, a cadeira tem um assento e a mesa não. A mesa ela tem a tábua de cima que é para botar os objetos, né, em cima. A cadeira ela tem um encosto. Então, a mesa normalmente não tem encosto. A mesa é só as pernas lá e a parte de cima, a prancha, né, que é a parte reta. Esses atributos, eles são variáveis dentro do objeto? São sim. E aí eu tenho que me preocupar com os tipos dessas variáveis, né? Os tipos desses atributos. E o que são, então, os estados do objeto? Os estados do objeto são variáveis, né, que vão representar qual é a forma atual, qual é o estado, é porque eu não queria usar a palavra estado de novo, né? Mas qual é a forma como aquele objeto se encontra naquele momento. Ou a situação que aquele objeto se encontra naquele momento. Então, o estado de um objeto, por exemplo,
O estado do objeto copo pode ser copo vazio, copo cheio, copo meio vazio, copo meio cheio, como queira. Copo quebrado, esses são estados que eu posso atribuir a um copo, quando eu estou fazendo na orientação a objeto. Então, os tipos de dados, como a gente viu, posso definir como texto, que é string, como inteiro, e como numérico também. Numérico lá está representado por aquele double, né? Inteiro pelo int, texto por string. E pode ser boolean, como estava lá, que é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, vou perguntar mais uma de novo, né? Agora, se a gente ficou mais claro agora para tanto para o Adaildo, para todo mundo também que revisou e para a Sueli. Então, a Adaildo, primeiro vou perguntar, Adaildo, ficou mais tranquila a explicação agora? Ah, professor, agora sim. Agora deu para fazer igual tu entendeu, mais ou menos, até porque eu perdi a aula anterior, né? Então, isso, não, ficou bem tranquilo. bacana agora. Tranquilo. Aí eu vou daqui a pouco dar uma explicadinha no AVA, tá? E aí eu vou mostrar que vai ter um exercício para a gente fazer até sexta-feira. É tranquilo o exercício, mas é bom a gente dar uma explicada nele direitinho. Sueli também, beleza, Sueli, agora? Sim, professor. Maravilha, maravilha. Então, ó, de lá eu dei uma explicada de novo, né? Aqui somente dando mais exemplos aqui, ó. O curso é uma classe, a matrícula é uma classe, o aluno é uma classe, a turma é uma classe. Aqui o paciente é uma classe, o serviço, a consulta, o exame, todos eles são classes. E quando eu pego agora, ó, e preencho, ou seja, eu especifico, né, aquilo que era geral para uma coisa só, ou seja, ele tem um código próprio, ele tem uma identidade única dele, e eu transformo a classe num objeto. Eu instancio aquela classe através de um objeto. Então, ó, os dois objetos daquela mesma classe passaram a existir. E esses dois objetos são pedidos do outro objeto que foi instanciado, chamado cliente. Tá vendo? Então, a classe cliente, eu tenho um objeto chamado R. Michel Richardson aqui, que ele é da classe cliente, tem o primeiro nome dele, R. Michel, e o último nome como Richardson. Qual é o status desse cliente, né? Aqui é preferencial, ele é cliente preferencial. Aqui eu tenho um exemplo maior, né? Então, olha só. Eu tenho aqui a representação dos objetos, cada um objeto de uma classe específica. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, o vendedor, da classe vendedor, aqui instanciado pelo objeto VD01, então do código VD01, vendedor01, tem as características dele, ou os atributos. Nome é Silvio Santos, o endereço é @baú da Felicidade, 1500, cidade é Curitiba, o estado é o Paraná, aí tem um CEP, um CNPJ, um RG, um CTPS, né, uma carteira de trabalho, tem telefone, tem celular, tem e-mail, tem data de contratação e data de nascimento. Aí eu tenho um cliente 1. Cliente 1 tem o código E1 ou C1 aqui. Aí ele também tem um nome, tem endereço, tem cidade, estado, tudo isso aqui. O que é que eu não estou vendo aqui apenas no objeto? Eu só não estou vendo aqui nessa representação quais são os métodos que eu posso utilizar dele. Por quê? Porque os métodos estão representados na classe, na verdade, tá, pessoal? Então, ó, o caixa aqui, ó, quem é o caixa? Então, ele também é representado como um objeto. Quem é o pagamento? Quem é o tipo de pagamento? Então, todos esses são objetos que foram selecionados, ou seja, eles deixaram de ser apenas uma ideia na classe, uma ideia geral, e passaram a ser instâncias específicas, entidades específicas dentro do código de programação, dentro do nosso software. Então, ó, eu tenho o item pedido, o produto, o pedido, outro item pedido, outro produto, tá vendo? Ó? Formando aqui todos eles num pedido só. Então, no número de pedido, eu tenho 2 itens que têm 2 produtos. Então, eu vou pegar agora um exemplo de classe
E hoje a gente, como eu vou revisar e já está já pelo avançado da aula, eu vou deixar para a gente fazer programação mesmo nas duas aulas que vem em Java, tá? Aí a gente vai pegar, primeiro a gente está vendo a forma conceitual nessas duas primeiras aulas, e aí a gente vai fazer as outras duas com demonstração em código na prática. Então aqui, ó, vamos pegar agora uma classe automóvel e criar uma classe automóvel em Java. Então, ó, eu vou pegar aqui um código. Então, ó, public class, eu vou chamar do mesmo jeitinho que está aqui, ó, no programa, ó, automóvel, tá? Então, automóvel. E essa classe, para mim, ela vai ter, então, strings públicas, que é o nome proprietário, modelo, placa e ano. Então, ó, opa, cadê? Cadê? Então, eu vou aqui, ó, pegar isso aqui, vou apagar o que tinha e vou pegar aqui, vou só tirar esse método para aqui para baixo, para depois utilizar ele de novo. Então, vou pegar aqui, ó, public classe automóvel, public string, nome proprietário. Então, ao invés disso aqui vai ser nome proprietário. Então, modelo e placa. Então, ó, para cortar atalhos, né, tempo, como diz a história, já pego aqui e copio. Então, aqui um modelo, placa, e int ano, né? Public int ano. Aí, olha só, eu tenho aqui algo que a gente vai ver daqui a um minutinho, chamado uma sobrecarga, tá certo? Ó? Tá vendo que aqui dentro, ó, ele tem automóvel, ó, e ele tem de novo, né, ó, automóvel. E aí ele tem um método aqui embaixo, tá vendo? Então o que eu quero mostrar para vocês é que como eu não vou fazer teste de código agora, eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, ó. Aqui é um editor de texto, né, que a gente tinha visto que é o Sublime, né, Sublime. E aqui, ó, vocês reparem que assim como o NetBeans, ele consegue aqui, ó, ver como as palavras reservadas, elas mudam de cor. Então, isso aqui é interessante para a gente quando a gente for programar. Eu vou pegar aqui, ó, e vou modificar em relação àquele exemplo aqui, e posso criar aqui um método chamado ligar automóvel, né? E aí eu vou colocar aqui um outro aqui chamado, então,
public string motor, tá? E aqui eu vou colocar, ao invés de string, vou botar como boolean, tá vendo? Boolean motor. Só ver uma coisa, pessoal, aqui o string é maiúsculo mesmo. Motor. Então aqui, ó, vocês reparem que eu vou dizer aqui, ó, motor. Ele vai receber, ó, ligado. Tá vendo, ó? Então, esse é o método ligar automóvel que eu estou criando. Ele vai fazer com que motor eu tenha um motor ligado. Vou criar outro método aqui chamado desligar motor. Então, desligar automóvel. E aqui, desligado. Aí vou, então, né? Nesse momento eu vou só tratar da classe, tá? Mas aí, se eu fosse colocar ela num programa principal, então eu teria que instanciar essa classe. E aí eu quero mostrar alguns exemplos que eu tenho aqui para vocês, ó. Nessa classe aqui, ó. Observem uma coisa aqui, ó. Foi criado aqui no Java como, né, criado um application, né, uma aplicação com o nome programa. Então ela tem aquele, ó, nosso public static void main strings args, né, que é o inicial. Ele tem aqui, ó, uma classe forno, criando um objeto pequenininho aqui, ó, tá vendo que ele tá minúsculo, chamado forno. E ele diz que é, então, um new, né, forno, para criar a classe, para executar a classe, né, colocar endereçamento. Então, ó, forno, objeto, é do tipo classe forno, e ele aqui, então, vai e roda o método de inicialização de forno. O método que está dentro da classe forno, e que agora, ao pegar o forno aqui e dizer que ele é da classe, ele trouxe esse método aqui para dentro do objeto forno. E aí, quando ele diz new forno, então ele pede então para fazer a inicialização da classe. E aí ele diz, então, como é que eu faço a parte aqui no meu código de fabricação da calabresa? Então, eu tenho uma classe calabresa, inicio, então, ó, um objeto chamado pizza de calabresa, dizendo para iniciar, ó, fazer a inicialização, né, o método de inicialização, o método de inicialização da classe calabresa. E aí, então, eu vou lá, ó, pego o forno e rodo o método, né, ou inicio o método fabricar pizza calabresa, que foi aqui, ó, o objeto que eu criei. Como é que eu fabrico a napolitana? Então, eu faço uma do tipo napolitana, né, uma classe napolitana, faço o objeto dessa classe, pizza napolitana, new napolitana, que é do objeto, perdão, que é a inicialização da classe do napolitana, dentro desse objeto. Então, eu peço que o forno fabricar pizza napolitana. E aí, então, ele dá um system.exit depois de ter executado esses comandos. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu poderia fazer, então, uma inicialização do meu automóvel aqui, tá? Então, ó, mesma coisa, eu venho aqui e pego o início, então, daqui, né? Muito semelhante. Então, eu pego um public classe programa,
Vou, então, abrir aqui, cadê? Opa. Vou, então, fazer essa classe principal aqui, ó, que é a classe main, que é a que inicializa os programas. Então, ó, só repetiu aqui, né? Public Static Void, ele mesmo já criou aqui sozinho, ó. Tá vendo, ó? A classe principal. Por quê? Porque o software aqui ele já entende a linguagem Java, tá, pessoal? E aqui, ó, então, vamos fazer aqui uma inicialização da nossa classe que a gente criou aqui, chamada automóvel. Então, ó, eu venho aqui e a primeira coisa é que eu digo, então, o nome da classe, né, ó, automóvel, que é o tipo da classe. Aí eu vou dizer aqui meu automóvel, que aqui é o objeto, é igual a new automóvel. E, ó, então, esse aqui é o inicializador, né, da classe, é o que faz a classe ser inicializada na memória. E aqui, então, eu posso pegar agora meu automóvel, ó, já vai digitando direto, ponto. O que é que eu tenho lá, o que é que eu posso fazer, né? Ponto, ligar, automóvel, ó. Posso rodar. Ele aqui deu um bugzinho aqui no reconhecimento aqui da cor, mas ele vai rodar aqui, independente, tá? Então, ó, com isso aqui eu liguei o automóvel. Da mesma forma, ó, só eu copiar e o meu automóvel, em vez de ligar, é um desligar automóvel. Então, com isso, eu fiz com que o automóvel ficasse ligado e desligado. Isso aqui, ó, é o código principal do programa, né? E essa aqui é a classe criada que a gente trabalhou com ela aqui no programa. Tá certo? Não se preocupem com isso que a gente vai... Opa, deixa eu só trazer aqui que eu estava colocando no lugar errado aqui, pessoal. Não se preocupe que a gente vai treinar isso bastante aqui no Java, tá? Então, ó, esse é um exemplo de classe. Eu vou só mais um pouquinho aqui para que vocês entendam que existem métodos como esse que a gente criou e explicando o que é cada coisa dentro de uma classe agora, tá? Em programação. Então, ó, um exemplo de classe com um atributo de dados, que é uma variável, um construtor e dois métodos. Então, eu tenho aqui, ó, public class, uma classe. Então, é a classe geral, grandona, né? E ela tem, ó, um atributo privado, né, que é um string chamada mensagem. Então, ó, variável, né, que é referenciada com o tipo string. Eu tenho, então, ó, uma outra classe pública, não mais privada, chamada uma classe. E essa classe, agora é, na verdade, perdão, não é um atributo, é um método. E esse método, o que é que ele faz? Ele pega o atributo mensagem e coloca um valor aqui dentro, ó, chamado mensagem inicial. Então, o que é que o método uma classe faz? Ele é um inicializador, né? Ele faz a inicialização, ó, da classe que ocorre quando esse objeto é construído
Então, ele bota para dentro desse atributo mensagem o texto, né, mensagem inicial. Ele tem um outro método chamado set mensagem, que são os métodos que a gente chama normalmente setters, né? Ele faz um set em inglês, para vocês terem uma ideia, que set quer dizer muita coisa, né? Mas quer dizer também configurar mensagem. Então, eu vou lá e configuro minha mensagem, né? Preencho minha mensagem. Então, isso é o que quer dizer set message. Set mensagem aqui. Então, ó, public void set mensagem. Eu passo agora, ó, tá vendo? Ó? Eu passo um valor de uma mensagem escrita e agora meu atributo lá, mensagem, vai receber o que eu passei aqui, ó, nesse método do objeto, que veio da classe, né? Então, ó, mensagem vai receber o Mzinho. Então, o set é somente para preencher com que o atributo fique com o que eu passar de valor agora. E aí eu vou ter, então, um public que é get message, que é retornar a mensagem que foi gravada. Então, ó, o que é que o get message, que é get em inglês, uma das traduções é pegar, tá? Então, público, string, get message, mensagem, e ele dá, então, um return dessa mensagem. Ó, ele faz o retorno da mensagem que foi gravada, ou pela inicialização, logo no começo, quando ela é criada, né, o objeto a partir da classe, ou uma mensagem que eu mesmo passei e depois resgatei. Então é importante a gente observar, ó, que quando eu tenho um return aqui, ó, é um método de retorno, né? E aqui ele estava retornando a variável. Eu tenho aqui, ó, um método que recebe o parâmetro, foi passado por parâmetro uma mensagem. E eu tenho um método de inicialização que eu não passo parâmetro nenhum, que ele é, ó, o parêntese fechadinho. Então, ó, a inicialização da variável ocorre quando esse objeto é construído. É o construtor desse objeto. Que é sempre quando eu tenho esse aqui, ó, o método construtor, ele está fechadinho. Eu não preciso passar parâmetro nenhum para ele. Tá? E aí, então, eu tenho aqui, ó, o atributo, né? Nesse caso, eu só tenho um atributo dessa classe. Então, ó. Tá. Então, pessoal, deixa eu mostrar só para vocês uma coisa. O que é que eu queria? O que é que eu quero, então, como exercício para vocês me entregarem até sexta-feira. E aí podem me contactar, tá? Para tirar dúvidas, não tem problema nenhum. Só eu peço que liguem no horário de atendimento, lá das 2 às 6 da tarde. Vou acessar aqui o AVA. Então, olha só. A primeira unidade, ó, quando vocês acessarem o AVA, em Programação Orientada a Objeto, então vocês têm aqui, ó, a aula que... Aqui é a agenda, né, para a gente entrar na aula. A aula de programação que foi dada na aula passada, eu peço que vocês assistam ela, tá? Pode ser nesse final de semana, na semana, vocês fazem o horário de vocês. Aí eu tenho aqui os slides daquela aula que eu mostrei, a primeira. E tenho também, ó, uma aula de apoio que foi feita lá no Porto Velho, Zona Norte, que é um professor que também explica o exemplo, o começo, né, a explicação que eu dei, só que de uma forma mais profunda. Então, ele vai falar bem mais do que eu falei. Vai falar ali também 1 hora e pouco explicando o que são objetos, o que são classes. Essa aula complementa a minha, né, e dá outros conceitos também muito interessantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero que vocês utilizem, nesse caso aqui, o fórum, né, e deixem alguma pergunta lá, e aí eu vou responder todas as perguntas. Na aula de hoje, então, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Aqui, ó, além de assistir essa aula, que vocês têm até a semana também que vem para assistir essa aula, a aula 2, né,
que é da aula de hoje, e vai ajudar vocês a fazerem, a responderem essas questões. Eu quero que vocês peguem e vocês pensem, ó, após assistir atentamente o vídeo, o próximo passo é fazer essa atividade. Então, eu quero que vocês descrevam, né, um avião como um objeto, para futuramente você criar um software. Você vai fazer depois uma classe, né, do avião. Então, eu quero que você... Aqui, você não precisa fazer já no formato de código, de programa em Java, não. Essa primeira aqui, eu quero que você diga, ó, quais são os principais atributos do avião. Então, uma dica aqui, ó, características de um avião que um avião tem. Então, exemplo, um avião tem asas. Então, ali você pode botar asas, ou desenho da asa, tipo de asa, motores, turbinas. Então, vocês, com a imaginação de vocês, vocês vão descrever tudo que um avião tem através de atributos, através de características. A segunda questão é a mesma coisa, só que vocês vão descrever uma loja comercial. Então, o objeto vai ser a loja. Tá? Pode ser de forma simplificada, uns 3, 4, 5 atributos vocês vão escolher. E aí eu quero que vocês descrevam também um objeto da sua escolha. Vocês vão escolher um objeto do mundo real. Pode ser uma bolsa, pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser uma cama, um fogão, pode ser qualquer coisa que vocês queiram. E aí vocês vão dizer quais são os principais atributos, características dele. Na quarta questão, eu quero que você crie, primeiro, sem precisar ser em forma de código, tá? Mas que vocês criem os métodos ou essas ações que podem ser feitas em cima dos 3 objetos que vocês pensaram, que vocês criaram. Então, por exemplo, no caso do avião, eu quero que vocês pensem, ó, existe lá um método chamado ligar motor ou ligar a turbina do avião. Com certeza. Porque senão o avião não liga, né? Então, esse é um exemplo de um método que eu quero que vocês criem. Mas para cada um eu quero que vocês criem 3, 4 métodos, 2, pode ser. Pelo menos 2, tá? Métodos. E aí, depois de pensar tudo isso, eu quero que vocês desenhem ou representem graficamente. Pode ser numa folha de caderno, tá, pessoal? Não precisa fazer com o rigor dos símbolos que a gente viu. Por exemplo, não precisa ser com rigor desse símbolo agora, porque a forma de desenhar numa ferramenta a gente vai fazer na quinta-feira que vem. E aí eu vou apresentar algumas ferramentas para vocês e a que a gente vai usar para fazer o nosso próximo trabalho. Mas para esse eu quero somente que vocês ou desenhem no Word, ou no PowerPoint, ou no caderno mesmo, e bata a foto lá para botar dentro do PDF que vocês vão gerar, para mandar aqui, ó, no recebimento da atividade. Então, é só vocês representarem graficamente com o quê? Com o nome, com os atributos e com os métodos que vocês criaram aqui nas 4 questões anteriores. Fazendo isso aí, ó, já é 25 pontos da aula, tá? A atividade da semana que vem vai ser mais 25, da semana que vem mais 25 e a última mais 25. E aí isso tudo fecha a pontuação. E aqui, ó, é onde vocês vão para o recebimento da aula. Perdão, o recebimento da atividade. Vocês vão responder essas questões dentro de um arquivo PDF, ou se vocês fizerem no caderno, vocês fotografarem e transformarem as fotinhas lá no PDF e mandar aqui no recebimento. Vocês entenderam direitinho a tarefa? Beleza, né, Glenn? Sueli, beleza? Tudo tranquilo? Sim, professor. Verusca, tranquilo? Maravilha. Glenn, Adaildo, beleza. Gessiane, tranquilo, Gessiane? Tudo bem, maravilha. Quaisquer dúvida, tá, que vocês tenham, vocês me ligam. Por hoje, nossa aula termina aqui, e aí a semana que vem a gente vai entrar já fazendo esses exemplos, codificando. Os exemplos que vocês forem desenvolvendo aí no exercício de vocês, tá bom? Por hoje é só, quero agradecer vocês muito a participação. Fico muito feliz que hoje vocês tenham vindo bastante aí, tá? Estou com saudade do resto da turma aí, que eu não sei porque que o resto da turma não está participando. Se eles não estão com medo de tirar uma nota baixa. Mas eu vou falar com eles aí. Eu espero que eles tenham assistido pelo menos a aula lá depois, né? Então é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigado.
tá? Boa semana para vocês. Um abraço a todos.